Bom, últimos dias, perto das eleições de 2022, hoje é a entrevista do Portal Cannabis de Saúde. A gente vai conversar com o Rafael Arcuri, diretor executivo da Associação Nacional do Cânhamo Industrial, da ANC. Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite nesses dias pré-eleições, que são tão importantes para a democracia do Brasil. Obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Denise, eu que agradeço. É sempre muito bom falar com você e a gente conseguir cada vez mais juntos divulgar informação válida e informar as pessoas da melhor forma possível. Então, obrigado pelo seu trabalho. Rafael, um erro comum que nós cometemos, me incluo, né, nessa questão, é pensar que a política não muda nada nas pautas que nos interessam, mas, na verdade, é que mudam sim, né? E no nosso caso aqui, a pauta que nos interessa é a cannabis. Então, eu queria saber qual é o panorama para começar essa conversa hoje da cannabis no Brasil e que papel a cannabis tem nas eleições de 2022. Olha, o panorama hoje é realmente bem complicado. Eu acho que nessa eleição, mais talvez do que em outras, talvez só com a exceção da anterior, a gente teve uma dificuldade de colocar pautas e discursos de uma forma mais, vamos dizer, isenta, mais racional. Os discursos foram levados para lados muito fortes, vamos dizer assim. Então, a gente acabou perdendo as nuances de certas discussões. Então, hoje, o que a gente tem de panorama hoje é que a gente acredita que a cannabis, já estamos perto das eleições, então a gente pode dizer o que aconteceu. Ela foi bem deixada de lado, a não ser por principalmente candidatos do legislativo, mas que já tinham essa pauta mais trabalhada, que tinham agendas mais coerentes com isso. Ela foi trabalhada de forma boa nesses cenários locais, mas a gente identificou isso como uma coisa mais nichada, vamos dizer assim. E no discurso federal do executivo, a gente viu quase que uma ausência desse debate. Então, por que a gente acha que isso aconteceu? O que está por trás disso? É um tema ainda muito polêmico, é um tema ainda que tem muita ignorância dentro dele e que a gente não consegue ter uma discussão linear, uma discussão técnica, uma discussão mais racional sobre os benefícios e eventuais prejuízos que a gente poderia ter com uma regulação mais ampla da cannabis. Foi uma campanha, então, podemos dizer assim, bem polarizada, mas que nessa polarização a cannabis ficou totalmente de fora, principalmente para o cargo de presidente, que é o principal, né? Com certeza. A gente viu isso acontecendo porque os candidatos à presidência já tinham grandes batalhas individuais a serem travadas, e trazer esse tema minaria muito dos ganhos que eles poderiam ter com os discursos pessoais ou com as críticas que eles teriam ao outro lado. Então, nas avaliações internas prováveis que foram feitas pelas equipes, esse foi um tema que foi muito deixado de lado. Você vê isso com bons olhos ou você acha que isso foi negativo para nós que somos pró-cannabis, que entendemos a necessidade de uma regulamentação séria e coerente no Brasil? Você vê isso com bons olhos ou com olhos negativos? Olha, eu acho, assim, uma análise mais superficial poderia falar, não, isso foi negativo, porque nós precisamos simplesmente trazer o assunto para o assunto ser mais discutido e, com maior discussão, chegarmos a um fim comum, que é o que nós temos, que é uma regulação dentro dos limites democráticos, dentro dos limites do discurso público. Mas eu acho que não necessariamente ela não ter tido esse protagonismo agora nos debates para presidente, por exemplo, foi necessariamente ruim. Por quê? É um tema que ainda, se ele não for tratado da maneira correta, no momento correto, essa pauta perde força, porque a desinformação faz com que exista uma crítica muito grande. Então, ele ter sido deixado de lado por parte dos candidatos nesse momento não necessariamente foi ruim. De um ponto de vista bem pragmático,
Se a gente for analisar o que foi, qual que é o cenário hoje da cannabis, ela tem avançado, a regulação da cannabis, tem avançado principalmente pelas normas da Anvisa, que estão avançando. A gente tem indicações de que o MAPA também já está, o Ministério da Agricultura já está discutindo questões relacionadas à cannabis. Então, a gente não ter tido essa discussão agora não necessariamente foi ruim. Por quê? Porque quando a gente tiver um momento mais propício, seja com uma troca do governo atual, seja com a permanência do governo atual, federal, a gente pode ter um momento mais oportuno do que esse. Esse foi um momento que estava sendo discutido em outras coisas, e se a gente colocasse a cannabis no meio, às vezes a gente só complicaria a posição da cannabis enquanto discurso. Então, é claro, eu entendo o ponto de vista das pessoas que discordam dessa visão, de que a cannabis deveria ser sempre discutida a todo momento e que a ausência dela no debate teria sido uma falta de ímpeto de alguns candidatos a defender ela, mas eu acho que foi uma opção estratégica razoável, justificável, e que não necessariamente vai minar o discurso para uma regulação no ano que vem. Claro, entendi a tua visão, até porque a cannabis poderia entrar nesse fluxo de polarização, né? E ser polarizada com uma ideologia política e não tratada como uma política de saúde pública, né? Uma questão de saúde pública. Exato. Perfeito. Interessante. Exatamente isso. Muito interessante. Recentemente, uma das iniciativas, né, das poucas iniciativas em relação à cannabis, foi a criação da bancada da cannabis, que são diferentes candidatos a deputado federal de diferentes estados do Brasil. Como é que tu vê essa iniciativa e o que a gente pode esperar, né, de uma regulamentação e entender essa iniciativa que, de fato, o que pode avançar ou não no Brasil? Eu vejo com muito bons olhos, porque é realmente importante, é esse tipo de articulação que precisa ser feita no país. Nós tentamos, a ANC e IPSEC, criar uma frente parlamentar no Congresso Nacional durante a pandemia, ano passado, só que a gente não conseguiu até por uma questão muito prática de acesso aos deputados. O Congresso Nacional ainda estava com acesso à entrada das pessoas, então a gente não conseguia falar de fato com os deputados, com os chefes de gabinetes. A assinatura digital também de uma frente parlamentar estava muito difícil, mas o Marcelo Almeida e o Bruno Pegoraro, que são da ANC e do IPSEC, respectivamente, das áreas de RealGov, trabalharam bastante nisso, mas a gente não conseguiu por uma questão empírica, de pandemia, de dificuldade de acesso. Uma questão prática mesmo. Exato. E só que agora, essa criação da bancada, a gente vê com muito bons olhos, porque é essa articulação do legislativo que a gente precisa. A gente fica colocando muito foco no executivo, exatamente porque a gente tem tanto a presidência quanto as agências reguladoras, e aí no discurso normal, a gente acaba vendo, não, a Anvisa não está fazendo o trabalho dela, o MAPA não está fazendo o trabalho dele, o presidente poderia ter dado... Não é tão simples assim. Isso é importante explicar bem, né? Os passos para uma regulamentação séria e correta no Brasil. Qual seria o passo a passo? Olha, a gente tem a possibilidade de ter cada vez mais usos legalizados, mais usos regulados, por meio exclusivo das agências reguladoras. Elas têm uma autonomia muito grande e elas podem fazer muita coisa. Mas isso é limitado, e a gente tem a via, vamos dizer, mais tradicional, mais correta, que daria mais segurança jurídica, de um ente um ente estatal, que deveria, de fato, vamos dizer, usar a expressão, receber o fogo dessa discussão, porque é uma discussão polêmica, é o Congresso Nacional. Então, a gente tem que ter essa discussão no Congresso Nacional, é uma discussão extremamente relevante, porque é uma discussão que vai trazer segurança jurídica para a gente e ela vai alinhar as expectativas políticas, porque ainda que a Anvisa ou o MAPA tivessem uma atuação mais robusta em qualquer frente da regulamentação da cannabis, eles acabam recebendo um fogo muito grande por fazerem um trabalho técnico. Isso não é tanto o papel deles. A gente viu na pandemia como que a Anvisa foi atacada com a questão das vacinas, e sem fundamento, e assim, por grupos de pessoas que não tinham interesse em discutir realmente os fatos. Então,
o órgão acaba se desgastando muito, porque a gente esquece que aquilo são pessoas que estão trabalhando lá, que têm que fazer um trabalho técnico, mas que também sofrem consequências de pressões externas, né? Ainda que seja só o desgaste pessoal, cansaço, etc. Vale Então, destacar aqui o papel da Anvisa, né? Muito Exato. imprescindível no Brasil, principalmente na questão da cannabis, importante, com exigências científicas, um trabalho muito sério, né? Vale destacar aqui só uma fala dentro da tua fala, porque realmente é muito importante, né? Perfeito, exatamente. A gente acaba, quando a gente entra no meio da cannabis no Brasil, a gente escuta muitas críticas às agências reguladoras porque elas não estariam fazendo mais, etc. Mas a gente precisa reconhecer que dentro do cenário político, regulatório que a gente tem, eles têm feito muito. Então, tem caminhado muito. E a Anvisa, apesar de ser um órgão grande, técnico, robusto, para o tamanho do Brasil, ela não tem uma quantidade de pessoas tão grande. Então, para eles fazerem o que eles fazem, da forma como eles estão fazendo, é porque realmente existe vontade lá dentro de levar a pauta adiante, porque seria muito fácil deixar esse assunto escanteado. Claro. Então, isso é muito bom. Eu acredito que eles levam essa pauta adiante justamente porque eles estão informados das comprovações científicas, dos benefícios que a cannabis traz para a saúde das pessoas, né? Acho que vai por aí, assim, a credibilidade dos estudos científicos anda do lado de quem vai aprovando ou não, né? Que no caso do Brasil é a Anvisa, né, hoje em dia. Isso. A Anvisa tem um rol de competência muito grande, mas a gente sempre tem que lembrar que o Congresso Nacional é a arena de debate correta para a gente fazer isso. Então, voltando à sua pergunta, Uhum. essa bancada ela é muito importante para o país. E movimentos assim, uma bancada, uma frente parlamentar, a interação de outras frentes parlamentares que já existem em prol dessa agenda, isso é muito importante. A gente fica muito focado no executivo, no presidente, o que eles estão fazendo, no ministro X, no ministro Y, mas a gente esquece de cobrar os deputados, né? São 513 deputados, são muitas pessoas que têm como função exclusiva criar esse marco regulatório para o país, né? O marco regulatório como um todo, mas incluindo a cannabis, e a gente precisa escolher bem os nossos deputados e trabalhar bem a questão depois, cobrando eles, fazendo esse tipo de articulação. Os parlamentares são mais acessíveis do que a gente tende a achar, então, se a gente consegue enviando e-mails, fazendo ligações, às vezes até falando pessoalmente com alguém da equipe ou com o próprio deputado, a gente consegue fazer esse tipo de pressão enquanto indivíduos. Então, isso é uma questão muito importante para a gente começar a fazer cada vez mais também. Uhum, com certeza. Logo mais eu queria saber as expectativas da ANC para 2023, que deve ter alguma relação aí de pressionar o Congresso, de estar junto, até trabalhar tecnicamente, né, fornecer informações. Mas antes eu quero saber qual é a importância dos brasileiros conhecerem quem apoia a pauta cannabis politicamente e principalmente conhecerem a PL 399, o PL 399, né, o projeto de lei 399. É de suma importância, porque com isso que a gente vai começar a entender qual é o andamento, o que os deputados estão fazendo em prol dessa pauta, como eles estão fazendo e exatamente fazer essa pressão. Esse é um lado, né? A gente precisa conhecer para entender, até para poder falar e se programar. Olha, minha pauta é uma pauta pessoal, importante para mim, ela não está caminhando, é uma pauta que eu acho importante para o país, ela não está caminhando. Por quê? Os parlamentares que eu votei, os parlamentares que foram eleitos, o que eles estão fazendo, como está sendo feito isso, e a gente ter essa participação, um debate, um diálogo. O Brasil já tem grupos de pessoas na sociedade civil que fazem isso, mas eu acho que tem muito espaço para melhorar. Nós ainda temos uma ignorância muito grande sobre o funcionamento do sistema político, e a gente precisa cada vez mais fazer parte disso, votar melhor, e aí para conseguir alcançar os nossos objetivos enquanto pessoas e enquanto nação. E o PL 399 é de extrema relevância, porque o PL 399 é o projeto mais robusto que está mais avançado agora. Então, o PL 399, se ele for aprovado, ele vai ter
pontos muito bons, vão ter pontos que vão precisar melhorar pós a legalização. É importante saber quais são esses pontos, até para a gente saber que tipo de concessão a gente faz. Por exemplo, quando a gente está lutando por uma regulamentação de algo que ainda é tão delicado como a questão da cannabis, a gente sabe que a gente não vai conseguir ter um projeto perfeito, a gente sabe que a gente não vai conseguir ter uma articulação robusta o suficiente para provar tudo da forma como a gente gostaria ou que a gente sabe que é necessário. E aí eu incluo nisso, por exemplo, o limite de THC. O limite de THC é uma pauta que é sempre levantada por quem entende realmente de regulação da cannabis, porque ele tem um limite, o limite de THC das plantas vai diferenciar o manejo e o cultivo delas, e o limite sempre mais alto é mais fácil para esse controle. Só que isso pode dificultar muito uma articulação com uma bancada conservadora, por exemplo, que vê no THC o vilão da cannabis e quer reduzir muito isso. Então, às vezes, é muito mais fácil aprovar do jeito que está, por exemplo, hipoteticamente, e lutar por esses benefícios depois, porque aí você já começa a aquecer o mercado, você já começa a ter dinheiro entrando, e a gente sabe que a articulação política requer dinheiro, não de forma alguma que eu estou falando de corrupção, mas relações governamentais Verba, né? verba, a gente precisa de fazer os materiais técnicos, articular com os políticos, fazer eventos estratégicos para conscientização, tanto dos políticos quanto da população. Então, quando o mercado tiver dinheiro de fato circulando nisso, aí fica muito mais fácil. Claro, até porque a expectativa é que o mercado da cannabis gire ainda mais verba e gere empregos, seja um impacto positivo em todas as áreas da sociedade, né, Rafael? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, você opina que é melhor uma regulamentação, embora não perfeita, como a PL 399, avance do que seguimos assim estagnados? É melhor avançar Sim, dessa maneira do que seguir estagnado? com certeza. Eu acho que assim, isso depende muito do momento, isso depende muito, assim, questão de meses, o Congresso, a formação que vai ver agora em poucos dias, um Congresso já diferente, um desenho Congresso diferente, então talvez ele venha mais conservador, se ele vier mais conservador, a articulação da cannabis fica mais difícil, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, e uma brincadeira que eu sempre faço é fazer o que dá com o que tem. Então, vamos fazer isso, vamos aprovar, e depois a gente faz uma discussão de uma regulação mais fina, uma regulação mais coerente. Até porque, quando começa a entrar dinheiro no mercado assim, as pessoas que estão envolvidas começam a ver, não, mas espera aí, no país tal está sendo feito de tal jeito, ele é meu concorrente direto, ele está tendo uma vantagem regulatória porque ele não tem, sei lá, um limite de THC tão restrito quanto o nosso. Então, vamos vamos alterar a nossa lei, vamos alterar nosso Flexibilizar um regulamento. pouco em relação ao nível de THC, né? E outras questões também. Às vezes a gente tem a tributação na cannabis, isso é uma coisa que a gente está estudando agora na NC também. A gente tem um grupo de trabalho específico voltado a isso. Então a gente tem que ver todas essas outras formas que gerem competitividade. Às vezes a forma de obtenção de uma licença para cultivo, seja medicinal, seja de cana industrial, às vezes está muito complexa em comparação aos outros países. Então haveria espaço para melhorar nisso. E a gente esquece também que mercados regulados, desde que o mundo é mundo, mercado de alimentos, carne, leite, tem problemas regulatórios até hoje. Então, a gente não pode esperar que o marco regulatório da cannabis vai surgir e algum dia vai se perfeccionar. Isso não existe. Não existe um marco regulatório perfeito. Existe um marco regulatório que a gente tem, existem melhores e piores, e a gente pode lutando, até porque existem grupos de pressão dentro da indústria mesmo que têm interesses diversos. Então, às vezes, esses grupos de pressão dentro de uma mesma indústria, às vezes distribuidores têm um interesse diferente dos produtores, por exemplo, alguém quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e a regulação nunca vai agradar a todos, mas a gente tem que sempre caminhando com muita evidência científica, com muito debate, com muita discussão, para o melhor caminho possível. Agora, eu acho um preciosismo as pessoas falarem que são, as pessoas da área da cannabis falarem que são contra o PL 399. Isso, para mim, é ignorar um cenário da realidade política como ela é.
Você pode ter suas críticas mais pesadas contra o PL 399, mas você falar, eu prefiro que não seja aprovado que seja aprovado, para mim, é uma questão delicada. Uhum, sim. Bom, outro ponto da tua fala é a questão de votar, né? É importante votar certo. Você comentou votar, leva colinha, já faz, estuda, né? Em relação aos... Ainda dá tempo, né? Estude em relação aos seus candidatos, saiba quem é, de onde vem, o que ele pensa sobre a cannabis, né? Sobre outras pautas que te interessam. Isso é muito importante falar, né, Rafael? Isso. Com certeza. E eu acho que assim, é importante a gente votar em candidatos que realmente defendem a cannabis, se o seu objetivo final é esse, se essa é uma pauta muito relevante para você, mas a gente tem que pensar também, de uma forma um pouco estratégica, que às vezes o deputado, o governador, etc., que apoia a cannabis não tem chances reais de ganhar, etc., e a gente não pode esquecer que isso é uma pauta tanto progressista quanto uma pauta liberal. Isso normalmente não é uma pauta conservadora, mas ela é tanto liberal quanto progressista. Por quê? Os progressistas, a esquerda, tradicionalmente, já traz essa facilidade de lidar com o tema da cannabis. A gente sabe que isso é comum nos diversos países. E a gente sabe que os liberais coerentes querem regular mercados. A gente já tem, assim, a gente pode falar isso porque a gente teve apoio claro e aberto desses deputados. A gente tem o Sérgio Vitor em São Paulo, que criou a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal do Cânhamo Industrial, no Legislativo de São Paulo. Ele é do Partido Novo. A gente teve o Thiago Mitrô também, que era um deputado federal do Partido Novo. Todo mundo falando que, olha, isso é uma pauta liberal, isso é uma pauta que pode ser trabalhada dentro desse marco ideológico, teórico, porque a gente está liberando o mercado, a gente está abrindo o mercado. Aí por que eu estou falando isso? A gente precisa ter a consciência de que trabalhar isso requer ainda muita informação. Então, não necessariamente porque aquele parlamentar não está defendendo aquilo naquele momento, ele não vem a defender. Às vezes é uma falta de... Às vezes ninguém levou de forma concreta, de forma articulada aquela pauta para ele, mostrando números, dados econômicos, dados sociais, Claro, do que a cannabis pode ser. Então, a gente pode trabalhar claro. isso também depois. Claro, isso volta para a tua primeira resposta, né? Que foi que a cannabis ficou realmente de fora do debate político nesse momento do Brasil. Bom, última pergunta, então, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, é qual é a expectativa da ANC já mirando 2023? Olha, a gente não tem como dizer exatamente se o PL399 vai ser aprovado, nem a probabilidade de aprovação, nem nada assim, mas a gente tem muita segurança de dizer essa é uma pauta que não consegue mais ser freada. Então a Ninguém gente... segura, né? Exatamente. E aí a gente tem um cenário de que alguma coisa vai mudar. Ainda que a gente não tenha o cultivo em território nacional, que a gente sabe que é a grande pauta delicada, acho que tirando o uso recreativo, o cultivo em território nacional é o que chama mais atenção. Vamos ter maconha no Brasil, vamos plantar maconha, como que a gente vai fazer o controle disso? Eu acho que se a gente não avançar nessa pauta, a gente consegue avançar, por exemplo, em alimentos sem canabinoides, cosméticos com ou sem canabinoides. A gente tem uma miríade de coisas que a gente consegue ir caminhando e outras pautas que acho que a gente já tem, que só não estão avançando por causa de preço, por exemplo, o hempcrete, o bioplástico de cânhamo. A gente tem várias coisas que podem ir muito para frente, só que o dólar está muito alto, quem produz está fora, e que mesmo se a gente produzisse aqui, talvez ainda ficasse muito caro, em comparação com os outros produtos, mas a gente tem muito espaço para avançar. E eu acho, assim, conversando com várias pessoas, mudou, pessoas da cena mesmo, que já estão aí há mais tempo, inclusive muito mais tempo do que eu, mudou a conotação do tema na grande mídia e na população em geral, os amigos, familiares. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente fica sabendo de um familiar conservador que está fazendo tratamento com cannabis, está gostando. A gente fica sabendo de outras pessoas que têm interesse em investir no tema, que começam a ter uma curiosidade.
Na NC a gente recebe muita dúvida sobre isso, como investir, o que investir, né, de empreendedorismo. Então, a gente está vendo uma mudança muito grande e alguma coisa relevante vai mudar. Eu acho que, além dos alimentos e dos cosméticos, eu acho que a gente pode ter uma regulação de uso veterinário, de canabinoides para uso veterinário. Eu acho que isso é uma realidade. Pode acontecer, não estou falando que vai acontecer, mas é um mercado gigantesco, já existe uma articulação relativamente organizada nesse sentido, a gente já sabe que existem players trabalhando nisso, e está sendo feito um trabalho técnico do mapa da Anvisa para tentar destravar cada vez mais pautas. Agora, eles precisam também de informação, eles precisam também de uma sinalização de que é para esse lado que o mercado tem intenção de ir. E aí, dentro disso, eles fazem o trabalho deles. Mas só para concluir, eu acho que a pressão no bom sentido, a articulação está sendo feita cada vez de forma cada vez mais organizada, tem cada vez mais informação e os reguladores, os políticos estão cada vez mais por dentro do que é a cannabis, das possibilidades da cannabis, então, e do benefício econômico. Então, eu acho que no ano que vem e no próximo ano, para a gente parar essa pauta totalmente, precisa acontecer alguma coisa muito absurda. Então, nossa opinião na NC é que vai caminhar e vai caminhar para um lado muito bom. Com certeza, aqui estaremos para ver, né, para divulgar, para entender e trazer mais informações, porque realmente a questão da cannabis passa pela informação e pelo conteúdo, né? Bom, Rafael, muito obrigada, parabéns pelo trabalho da ANC. Então, vote bem também agora no próximo domingo, comprometimento, obrigada mesmo, bom trabalho. Obrigado a você, Denise, obrigado pelo trabalho que você tem feito e que é essencial para o país hoje, essa divulgação de informação. Então, fica aqui meu agradecimento. Valeu, tchau, tchau.